Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Como eu sempre falo, não existe nada melhor do que nós estarmos sob a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos fazer um pouquinho o estudo da palavra de Deus sobre mais um dos juízes que Deus levantou em Israel no período bíblico. Nós vamos hoje falar um pouco sobre, se não me engano, o oitavo juiz da Bíblia, que foi Jefté. O oitavo juiz da Bíblia que foi Jefté. É assim, meus amados, sempre quiseram tomar Israel dos israelitas, dos judeus, dos hebreus. Sempre quiseram tomar. Até aos dias de hoje, Israel é uma terra muito visada por pessoas que ali estão em volta. E nessa época não foi diferente. Como em todas as outras épocas, sempre quiseram tomar posse de Jerusalém, de Israel. Por quê? O motivo era sempre o mesmo. O povo se afastava da presença do Deus verdadeiro e aí Deus os entregava nas mãos dos opressores. E desta vez, Deus os entregou na mão dos filisteus, dos amonitas e dos moabitas. E quem livrou? Jefté. Jefté foi quem livrou o povo da escravidão dos filisteus, dos amonitas e dos moabitas. Mas primeiro vamos ver, professora Ilza, mas quem foram os filisteus, quem foram os amonitas, quem foram os moabitas? Os filisteus eram pessoas que moravam na Palestina, mas não exatamente na região do povo de Israel, porque Israel foi uma terra doada por Deus ao povo de Judá, a tribo de Judá, ao povo de Israel mesmo, certo? A esses outros povos que queriam invadir Israel sempre para tomá-lo dos seus donos, eram forasteiros, eram pessoas às quais Deus já tinha doado terra, certo? Então, quem foram os filisteus? Pessoas que moravam na Palestina, em alguma região da Palestina. Quem foram os amonitas? Os amonitas foram descendentes de Beamim, que era filho de Ló com a sua filha mais jovem. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram filhos, de Ló com a sua filha mais velha. Porque todos nós sabemos da história de Ló. Quando Deus mandou o anjo descer fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra por causa da devassidão, da desobediência, que o povo estava demais a Deus, Deus livrou Jó e toda a sua família. Ló, desculpe, gente. Deus livrou Ló e toda a sua família. Então, o anjo disse a Ló: saia com toda a tua família e não olhes para trás. E ele foi. E diz a Bíblia que sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. E Ló prosseguiu com as suas duas filhas. Chegaram numa região e ali acamparam. Essas duas filhas ficaram preocupadas com o povoamento da terra, com a descendência do seu pai, que iria acabar. Não tinha homem na família, exceto o seu pai. Então a primeira filha, a filha mais velha, disse à mais nova: nós teremos que dar vinho ao nosso pai para que ele fique fora de si. É o termo certo, embriagado. E nós vamos deitar com ele para gerarmos filho, para que a descendência do meu pai não seja extinta da terra. Mais ou menos nessas palavras. E ali a primeira fez isso e deitou-se com o pai. E gerou Moabe, do qual veio a descendência dos moabitas. Depois, a segunda filha, que era a filha mais nova, no outro dia,
ou não sei se foi exatamente do outro dia, eu sei dizer que ela também fez a mesma coisa. Deu bastante vinho ao pai, de modo que o pai ficou fora de si, ela deitou-se com o pai e ela foi agraciada com o filho, certo? E esse filho chamou-se Beamim, e desse filho gerou a descendência, né? Os Amonitas, né? Que são descendentes de Beamim, filho de Ló, com a sua filha mais nova. Então, esse povo, né? Tinha lá, os Moabitas moravam lá nas terras de Moabe. Os Amonitas tinham a região deles também. Mas eles acharam que eles tinham algum direito sobre Israel. Isso é sobre Israel. Sobre Israel. Eles achavam que eles deveriam, né, herdar também, como os hebreus herdaram as terras de Israel. Então nós vamos ler um pouquinho aqui sobre, e depois a gente fala sobre Jefté, certo? Então, aqui ainda no capítulo 10, depois vem o 11, diz assim, ó, servidão, né, sob os filisteus e os amonitas, mas também os moabitas, tá, gente? Servidão de Israel. Israel ficou sendo escravo dos filisteus e dos amonitas. Eles invadiam Israel e faziam do mesmo jeito que os midianitas faziam. Tomavam tudo, levavam suas produções agrícolas, levavam seu gado, levavam tudo e Israel ficava pobre. A situação só ia melhorar quando o povo voltasse a obedecer a Deus, voltasse a adorar o verdadeiro Deus. Não é diferente hoje, gente, não é diferente. Como eu sempre falo, a gente precisa pedir a Deus a direção para que nós venhamos adorar somente a Ele, na beleza da sua santidade, onde quer que nós estivermos, não apenas entre quatro paredes. Essa palavra nunca deixou de ser apregoada. As pessoas nunca deixaram de orar, né, de pedir ao Deus verdadeiro. Contudo, elas sempre têm um motivo para desviar a sua atenção de Deus e ligar-se a outras coisas, a outros deuses, a idolatrar outras coisas, porque nós sabemos que a idolatria não é apenas a um Deus, endeusar algo, endeusar alguma coisa, é deixar Deus de lado. E muitas vezes as pessoas estão louvando, né, cantando hinos de adoração a Deus, lendo a palavra e fazendo a vontade do inimigo, desagradando a Deus, fazendo a vontade do inimigo com acepção de pessoas, como eu sempre falo isso, porque a gente percebe, viu, gente? Não, todos percebem, todas as pessoas inteligentes percebem quando está havendo acepção de pessoas, quando está havendo humilhação, quando está havendo fofocas, quando está havendo reuniões secretas para excluir uns ou outros. Toda pessoa inteligente percebe. Quando está havendo sotaques, todas as pessoas inteligentes percebem. E tudo isso nos leva a afastar de Deus, tá? É o que vem acontecendo com o povo desde os tempos primordiais, ou seja, desde que Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito. O povo vem se desviando dos caminhos do Senhor, apesar de muitas vezes estarem lendo a palavra ou louvando a Deus, mas de vez em quando dá uma capengada mesmo. Então, vamos ler a partir do verso 6 do capítulo 10, que diz assim: Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, serviram os Baalins e Astarote e aos deuses da Síria, né? Que era lá onde morava aquela mulher que tinha a filha endemoniada, que foi atrás de Jesus em busca da cura para a sua filha. E aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe,
e aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. Então é o seguinte, você vai aproximando-se devagar, vai se aproximando devagar, devagar, quando pensa que não, você já está envolvido, certo? Certa vez eu vi uma palestra de um juiz que ele disse assim, o inimigo é dessa forma, ele vai aproximando da sua casa e você dando lugar a ele, você dando confiança, ele vai se aproximando, vai começando a usar o que é teu, e vai, e você não se dá conta disso, o inimigo, tá, gente? Não estou falando de amigo, não. Inimigo, que deseja o que é teu. E vai se aproximando, até ele toma posse de tudo que é teu e acha que tem direito a tudo que é teu. Então, foi o que aconteceu aqui com os filhos de Israel. Começaram a dar confiança aos filisteus, aos moabitas, aos amonitas, de modo que passaram a adorar os seus deuses, como está escrito aqui, a adorar os Baalaíns, Astarota, eram todos deuses, deuses com D minúsculo, né? E aos deuses de Sidom, os deuses de Moabe, os deuses de Amon e aos deuses dos filisteus, tá? Assim como adoravam Baal, que eles achavam que era o Deus da prosperidade, o Deus que o abençoava, que os abençoava em tudo, tá? Então nós temos que tomarmos cuidado, como eu estou falando, essa palavra aqui, ó, eles estavam divididos entre o Deus verdadeiro e os deuses da Síria, os deuses de Sidom, de Moabe, de Amon, dos filisteus. Contudo, Deus não divide a sua glória com ninguém. Contudo, pode um escravo servir a dois senhores? Não pode. Ou você serve a Deus ou a Mamon, tá? A gente pode fazer de qualquer objeto um Deus. Então, eu não vou ficar lendo tudo, que eu já li toda a palavra. Eu vou apenas falar sobre o que está escrito aqui, neste finalzinho do capítulo 10, né, a partir do verso 6, e no verso do capítulo 11, né, aí até um pouquinho, até o final, certo? Fala dentro aí dessas palavras, dessa partezinha do capítulo 10 e do 11. Então, o que aconteceu com esse povo que se desviou dos caminhos do Senhor? Sempre que o povo se desvia ou se desviava dos caminhos do Senhor, Deus os entregava, Deus os entrega nas mãos dos opressores. Nós, crentes na pessoa de Jesus Cristo, precisamos servirmos a Ele na beleza da sua santidade. Não apenas como eu estou aqui entre quatro paredes, ler a Bíblia, apregoar, orar. Não, nós temos que tomar cuidado. Teremos que ter vigilância sobre nós com relação ao que olhamos, ao que falamos, ao que ouvimos, ao que saímos por aí falando, aos lugares onde estamos, colocamos a planta dos nossos pés. Nós temos que ter cuidado. Quantos lugares a gente pode ir onde não deve ir, que Deus não aprova a nossa ida? Quantos olhares nós já demos para coisas que Deus não quer que nós olhemos? De quantas conversas nós já participamos, as quais Deus não aprova a nossa participação? Quantos palpites nós já demos numa palestra, os quais Deus não aprova a nossa participação, os nossos palpites, a nossa palpitação, por que não dizer assim? Então, nós temos que tomarmos juízo, tá, gente? Para a gente não se afastar dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo disse, sede santos, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. E Jesus disse, sede santo, porque eu sou santo. É óbvio que ser como Jesus, nós sermos iguais a Ele,
A ele é impossível, porque nós estamos sujeitos ao pecado. Mas para isso, nós temos o Deus verdadeiro que é misericordioso e ele nos perdoa. Ele não tem mais obrigação de fazer nada por nós, porque ele já veio a nos livrar da morte eterna. Contudo, ele próprio disse aos discípulos, quando deu a ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Curai, expulsai demônios, expulsai enfermos, curai enfermos, expulsai demônios, em nome do Pai, em nome de Jesus. Contudo, a gente observa que há pessoas com ciúmes deste livro. Qualquer pessoa inteligente percebe isso. Deus deu a ordem para todos, porque o que nos diferencia dos demais animais é a capacidade que nós temos para falar, para pensar, para agir. Sabem por quê? Os demais animais, eu já falei isso em uma das minhas pregações aqui no YouTube, os demais animais têm ouvidos, têm boca, têm olhos, têm cérebro. Contudo, eles não falam, eles não raciocinam como nós. Então, eu já falei uma vez, Deus sabe de tudo que já está formado antes que fosse formado, certo? Deus já sabia que ele teria que vir em verbo de carne e ele sabia que ele viria trazer o reino porque o povo estava, a sua criação estava perdida. Ele sabia que ele teria que retornar para a sua glória e ele sabia que essa palavra aqui teria que continuar. Porque aqui diz que tudo passa. O Senhor diz, tudo passa, mas minhas palavras não hão de passar. Então, ele nos deixou com capacidade para lermos essa palavra e para apregoarmos essa palavra para outras pessoas. Entretanto, eu percebo que muita gente diz eu, mas eu dividido por eu igual a eu. Só eu posso fazer, só eu sei fazer, só eu tenho curso para fazer, só eu tenho condição de fazer. Entretanto, toda pessoa que sabe ler, toda pessoa, até que não sabe ler, mas que escuta outras pessoas pregando, ela pode aprender e sair por aí evangelizando, como outros e mais outros saíram evangelizando ao ouvir Jesus falando. Simples assim. Nós não podemos abraçar essa palavra de maneira que aliás, de maneira egoísta, dizer minha, ninguém me toma. Não, não é assim. Esta palavra é para ser apregoada por todas as pessoas, para as outras pessoas que ainda não a conhecem. Esta palavra é de Deus, não é minha e não é sua, é de Deus. Portanto, Deus deu a ordem para todos que se fizerem filhos dele pregarem esta palavra, anunciarem esta palavra. Certo? Todos que têm fôlego, louvem ao Senhor. Você não pode ter ciúmes do louvor a Deus, que seja o louvor falado, o louvor cantado. Não, você não pode dizer só eu, mas eu dividido por eu igual a eu. Não, isso é pecado. Você está cometendo pecado como esse povo aqui e está sujeito a ficar sob escravidão do outro lá, adversário de Deus, que ele usa outras pessoas, é espírito assim como Deus, e usa pessoas para perturbarem sua vida. Nós temos que tomarmos cuidado, temos que sermos humildes como Jesus foi, temos que sabermos dividir tudo, tá? Temos que sabermos respeitarmos os talentos uns dos outros que estão em nós apenas enquanto nós vivemos na terra. Porque quando partimos para a eternidade, os talentos continuam na terra, porque Deus precisa de pessoas para usá-los. E, por falar em talentos, Deus deu um grande talento a Jefté. Jefté, o oitavo, se não me engano, deixa eu pegar meu caderninho aqui, porque eu anotei todos eles. Deixa eu ver se ele foi o oitavo mesmo, ó. Por ordem, não é? Em ordem, Otniel, Eude, Sangar, 3. Débora e Baruque, 4. Gideão, 5. Tola, 6. Jair, 7. Jefté, oitavo, né? Depois veio Ibzan, Elon,
Abdom, Sansão, Eli e Samuel. Inclusive Samuel, ele aprova, né? Ele tem Jefté, tem Gideão como heróis da Bíblia, tá, gente? Se não me engano, parece que sim. Então, vamos ver quem foi Jefté. Quem foi Jefté? Uma boa pergunta, né, gente? Muitas vezes as pessoas menosprezam outras por causa da sua descendência, certo? E nós não devemos nos esquecer que Jesus foi descendente de uma prostituta, né? De Rabi, certo? Jefté também era descendente de uma prostituta, só que Jefté, ele era filho bastardo, certo? A sua mãe não era a mesma mãe dos seus irmãos. A sua mãe o abandonara junto com seu pai e outra esposa, com seus irmãos. E ele era menosprezado ali pelos seus irmãos, de tal maneira que ele resolveu ir embora. Ele foi embora para as terras de Tobi, né? Tobi. Ele foi embora para as terras de Tobi e lá ele se juntou com pessoas levianas. Quem são pessoas levianas? O que é ser leviano? Leviano é a pessoa inconsequente, a pessoa que não tem noção do que faz, né? Ela faz as coisas sem pensar e acaba fazendo coisas erradas. Vamos ver, talvez, ou aliás, quem sabe Jefté não entrou em muitas brigas, teve que lutar com muitas pessoas. Quantas vezes ele passou fome? Porque ele foi embora de casa desnorteado, porque seus irmãos estavam perseguindo, porque era um meio-irmão dos outros. Ele era filho só do homem, não era filho da mulher. Quando é filho só da mulher, a mulher ainda ajeita. Mas era filho só do homem, então é muito difícil, né? Porque geralmente quem fica mais em casa é a esposa. O esposo fica mais na lida, fora do lar, buscando condições para a sobrevivência da família. E ali os irmãos, os meio-irmãos dele, o perseguiram, ele foi embora para as terras de Tobi. E lá ele se juntou com pessoas levianas e, como eu já falei, talvez ele se envolveu com muitas coisas erradas, de forma que ele ficou sendo preparado para a guerra, né? Ficou forte. De tanto enfrentar problemas, ele ficou forte, tanto mentalmente como fisicamente. E aí, a notícia deve ter corrido, a Bíblia que não fala, mas deve ter corrido, que ele era um homem forte, era um homem valente, certo? E os anciãos de Jerusalém, quando se viram, né, quando se viram ali pressionados pelos amonitas, filisteus, pelos moabitas, eles foram buscar Jefté para serem o líder do seu exército, para juntos lutarem, para expulsarem de lá de Jerusalém aquele povo que estava levando toda a sua produção. E todas as vezes que acontecia isso, Jerusalém empobrecia, porque eles não colhiam o fruto da terra. Quando chegava na época da colheita, eles já, quando iam para colher, os moabitas, os amonitas, os filisteus já tinham entrado ali, pegavam tudo e levavam até o seu gado. Toda espécie de criação que eles tinham, eles levavam consigo. E eles foram atrás de Jefté, tá? Um menino que era filho de uma prostituta. Por isso que nós não devemos perseguir a ninguém. Perseguir a ninguém e tratar bem somente os que nascem de filhos que estão dentro da igreja. Porque nasceu de pessoas que estão dentro da igreja, fazendo parte da igreja, não significa que ela é um crente, que é trigo. Porque nós não sabemos ainda separar o joio do trigo. Só Jesus irá fazer isso. Só Jesus terá a condição de separar o joio do trigo. Nós não temos condição nenhuma de separarmos o joio do trigo.
tá? Dentro de uma própria família, há joio e há trigo. Olhem aí, Jefté. Ele era joio ou trigo, apesar de ter vindo de uma prostituta, ser filho de uma prostituta, de ter se juntado lá com os levianos, com pessoas que faziam coisas inconsequentes, coisas erradas. Ele foi escolhido por Deus para ser juiz de Israel, para julgar, né, aquele povo que estava amedrontando o povo de Israel, querendo tomar, querendo ter direito às terras de Israel, as terras que Deus deu por herança ao povo de Judá, ao povo de Israel, certo? Então, os anciãos, talvez até os seus irmãos, né, foram atrás de Jefté. E Jefté veio. Jefté veio e lutou. Só que ele fez um voto a Deus. E esse voto, por isso que se diz que voto não se deve fazer, porque se fizer tem que cumprir, certo? E ele fez um voto a Deus, que se ele ganhasse essa luta contra os filisteus, moabitas e amonitas, ao aproximar-se de sua casa, quem primeiro saísse ao seu encontro, ele ofereceria a Deus em holocausto. Naquela época era muito comum oferecer filhos, oferecer animais a Deus em holocausto. Tanto que nós temos como exemplo Abraão, que iria oferecer o seu filho Isaque. Né? Deus foi uma prova, Deus colocou Abraão à prova. Tudo era necessário naquela época, gente. Hoje não é mais, porque nós estamos vivendo a era da graça, tá? A era da graça, mas com uma condição, gente. Nós precisamos sermos obedientes a Deus, tá? Termos o temor de Deus, vivermos o que pregamos aqui dentro dessa palavra, tá? Precisamos disso, ter esse entendimento. Afinal, nós somos ou não somos imagem e semelhança de Deus? Se somos imagem e semelhança de Deus, temos que sermos humildes, temos que vivermos de acordo com a palavra. E assim que percebermos que fizemos coisa errada, pedimos perdão ao irmão. Não custa nada pedir um perdão ao irmão, pedir perdão a Deus. Chegar ao irmão, foi mal, eu fiz tal coisa assim, não foi legal. Eu não fiz de acordo com a vontade de Deus. Eu pequei, irmão, me perdoe. Porque é óbvio que você terá que pedir perdão a Deus, mas pedir perdão ao irmão, reconciliar-se com o irmão, isso é muito importante, gente. É muito importante. A gente não deve medir distância para pedir perdão a um irmão por algo de errado que a gente fez com ele. Pode acontecer com qualquer um. Agora, o errado é deixar tudo, ainda se sair de bom, porque Deus vê tudo, não adianta. E Ele irá cobrar, seja hoje, amanhã, ou depois, ou no dia do julgamento, ainda que eu lhe perdoe, ainda que outra pessoa lhe perdoe, ainda que outra pessoa me perdoe pelo que eu fiz e eu não pedir perdão, Deus vai cobrar. Em um certo determinado momento, Deus vai cobrar. Então, ele fez um voto, que se ele ganhasse, se ele vencesse a luta, quem primeiro saísse a seu encontro ou chegar em sua casa, ele iria oferecer a Deus em holocausto. E aí, meus amados, quem apareceu? Quem apareceu? A sua filha. A sua filha. Está escrito aqui, ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filisteus de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me saía ao encontro, voltando eu, filhos de Amon, em paz,
voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon, e, aliás, a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Ele venceu a luta com os filisteus, os filhos de Amon, os moabitas, ele venceu todos. E os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Menide. 20 cidades, gente, é muita coisa. E até Abel-Cratim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro. Oh, gente, que triste, com adufes e com danças, toda feliz. Ela veio toda feliz ao seu encontro. Mas ele votou, ele tinha que cumprir, ele teria que cumprir. Ela pediu um tempo para ela ficar curtir um pouco, aliás, se divertir um pouco com as suas amizades, né, certo? Mas depois daquilo ali, ela disse ao seu pai que poderia cumprir o seu voto. Naquela época, o voto teria que ser cumprido. Até hoje, gente, a gente não pode fazer um voto para não cumprir. Então, é o que eu sempre falo, nós não devemos olhar para as raízes das pessoas, de onde veio, certo? De onde ela veio para poder apontá-la como servo ou não serva de Deus, o servo de Deus. Nós não devemos olhar as raízes das pessoas para julgá-las como joio ou trigo, se pode ou se não pode fazer a obra de Deus. Porque só Deus sabe quem é o joio e quem é o trigo. Como já foi falado aí, Jefté era filho de uma prostituta. Talvez, se não tivesse acontecido o que aconteceu com Jefté, ele iria ser criado acomodado, sem aprender nada sobre a vida, sem se fortalecer mentalmente e fisicamente, e não teria condição para ser juiz de Israel, para lutar contra os opressores, os amonitas, os filisteus e os moabitas. Então Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, não sou eu e nem você que temos que dizer como é que Deus deve trabalhar. Então foi preciso que acontecesse o que aconteceu com Jefté. Ele ser expulso de casa, certo? Ele ser expulso de casa por seus meio-irmãos, que eram filhos de seu pai com sua mãe, ele era filho só do seu pai. E ele foi expulso, lá fora ele aprendeu a lutar. Vai ver que passou até fome, passou necessidade, mas sobreviveu tudo. Né? E aí me vem o apóstolo Paulo, sempre, gente. Né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí muitas pessoas pegam esses versículos, né, essa parte da Bíblia, e pensa assim, eu posso tudo, eu posso abrir uma empresa, eu posso fazer, mas tudo de bom, tá, gente? Tudo de bom. Não, não é assim não. Quer dizer que eu posso sobreviver na falta ou na bonança, tá? Vai ver o que Jefté aguentou quando ele saiu da sua casa, vai ver que passou fome, passou sede, dormiu aí ao relento, né? E foi obrigado a lutar, adquiriu forças, adquiriu sabedoria. Porque para adquirir sabedoria, muitas vezes, a pessoa precisa enfrentar problemas. José passou por o que ele passou para se fortalecer, para chegar onde ele chegou. Porque, cá para nós, José era um garotinho mimado. Ele era um garotinho mimado. Era o filho preferido de Jacó. E Jacó não precisava fazer o que ele fez com José diante dos seus irmãos. Porque José era filho da promessa. Não havia necessidade. De qualquer forma, José iria ser o que Deus tinha para ele. O que Deus tem para mim e para você, ninguém pode tomar. Certo? Porque todo mundo tem talento para desenvolver na terra. Tem
enquanto estiver aqui. Porque ao partir para a eternidade, lá não precisa desses talentos. Os talentos ficam aqui para outras pessoas usufruírem, porque eles são de Deus. Amém? E que Deus assim abençoe a todos e entendam, que todos possam entender, né, que hoje não é diferente não. Se nós desobedecermos a Deus, se nós estivermos apenas com esse livro na mão, lendo, pregoando, louvando, né? E logo depois, em seguida, a gente for fazer coisas que desagradam a Deus, Deus nos coloca sob uma liderança má, tá? A gente precisa servir a Deus com honestidade, tá? Para que nossas lideranças sejam dominadas por Deus. Porque as pessoas que continuam obedecendo a Deus, Deus guarda, tá? Como guardou Ló, como guardou Noé, Deus guarda. Agora as outras sabem o que é que elas têm que passar. O mundo não é diferente, tá, gente? Muda a história, muda a maneira das pessoas se vestirem, a maneira de falar fica um pouco diferente, tá? Mas Deus é o mesmo. Deus não muda. Ele disse, tudo passa, mas minhas palavras não hão de passar. Então nós precisamos sermos servos de Deus, até dentro de uma caverna, como foi Elias, até preso numa ilha, como foi João, quando teve a visão do Apocalipse, como foi Paulo e Silas na prisão, certo? Como foram os demais servos de Deus nas festas de casamento. Porque nós vemos muitas pessoas que quando colocam uma beca nova, que chega numa festa, ai meu Deus, só Deus para ver como elas ficam diferentes, mudam totalmente. Eu estou falando comigo mesma, tá, gente? Porque eu sou ser humano. Todos nós precisamos de mudança de comportamento. E o nosso comportamento tem que ter base bíblica, tem que ser de acordo com o que Deus nos ensina em sua palavra, tá? E que nós não venhamos a fazer acepção de pessoas, que nós não venhamos a fazer coisas erradas como muitas pessoas fazem, mas não venhamos a fazermos acepção de pessoas, porque Jefté era filho de uma prostituta, Jesus era descendente de uma prostituta, certo? Eu, graças a Deus, Deus tem me guardado desde criancinha, graças a Deus. Eu nunca fui uma pessoa devassa, mas não estou aqui para falar de mim. Mas quando eu vejo pessoas querendo serem melhores que outras pessoas, principalmente aquelas que dizem serem pessoas servas de Deus, eu peço a misericórdia dele, tá? Porque nós não... Quem somos nós para julgarmos as pessoas? Olha aí, Deus escolheu Jefté para julgar aquele povo. E a partir dali, o povo passou a obedecer a Deus e passou a viver melhor. Cada vez que Deus levantava alguém, após este movimento, o povo passava a servir a Deus direitinho, tomava cuidado, né? Mas depois voltava a cair novamente. Aí Deus usava outro para levantava outro para defender o povo de Israel. Deus sempre teve muito cuidado com o seu povo. E que assim Deus nos abençoe, né? E que todos continuem na graça e na paz de Jesus. Recebam o meu abraço fraterno e um beijo fraterno no coração da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém e amém. Bye, bye.